Marie Camille, um tapete e infinitas possibilidades. Olá! O Mar Brasil de hoje vai até o sul do país, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos levar você para conhecer a velaria da Quantum Seios Brasil. E quem estava lá e bateu um papo com o sócio fundador e velejador Beto Paradeda foi ele, Alexandre Haddad, o Conversinha. Salve, salve, Conversinha resolveu velejar, todo mundo já sabe disso. Mas para começar a velejar mesmo, a primeira coisa que você tem que fazer é a vela e chegar numa veleria. E aqui no Brasil não tem jeito. Veleria Quantum, Beto Paradeda. Beto, como é que funciona uma veleria? Então, a veleria começa num processo muito antes de ver a vela velejando. A gente começa em medições, um papo bem importante com o comandante dos barcos, saber o que eles realmente querem. Existe uma variedade tão grande de tipos de vela, material, que esse assunto a gente precisa para entender exatamente qual a necessidade de cada velejador. Depois disso é que a gente faz a vela em si, e aí o processo é bem longo e bem artesanal, digamos assim. E como é que começa esse processo? Pela medição? Pela medição. A gente vai a bordo dos barcos, toda a vela feita, fora as classes One Design, é feita uma medição em cima do barco, em que é como um vestido de noiva, né? Cada vela é feita em especial para um barco. Então, primeiro a medição, depois a gente vai para o software de desenho, depois para o corte da vela, aqui nos plotters, um corte eletrônico, e por fim a montagem da vela mesmo no chão da veleria. O Conversinha sabe alguma coisa aí de fotografia e cinema. De vela ainda não sabe nada. Eu estava chamando a vela de membrana de vela de carbono. Explica essa história pra gente, Beto. Então, a vela de membrana é uma vela que ela é produzida especificamente para aquele barco. A gente produz no Brasil mesmo, do início ao fim. A gente não importa a membrana. E a gente tem uma máquina, um CNC, que produz essa vela. E a gente é muito competitivo, tendo um produto de ponta feito do início ao fim aqui no Brasil. Ou seja, além de projetar a vela, dimensões, forma da vela, a gente também projeta o tecido da vela, a membrana em si. Então, quantidade de fios, posicionamento de fios dentro do painel da vela é projetado pela gente, para cada vela. Isso acaba tornando a vela muito mais leve, por tirar fios, tirar peso da vela de onde não precisa, e muito mais resistente por concentrar uma maior quantidade de fios onde realmente está o esforço da vela. A membrana, na verdade, ela é um sanduíche, ou seja, ela tem um filme por um lado, toda a trama de fios no meio e fecha com uma segunda camada de filme. As três partes em si, no momento que recebe o calor e a pressão do rolo compressor, ele se compacta e se torna tudo uma coisa só, uma única membrana. E isso torna a vela mais resistente e mais durável em relação à forma dela. A forma de uma vela é sempre o ponto mais importante de uma vela de regata. Então, normalmente é onde tem mais chegada de fios. Aqui dá para ver a quantidade de fios de carbono que chega dentro desse punho, porque é um ponto de muito esforço. Depois tem o acabamento por cima, que é onde vai receber as fitas com os anéis de inox e tudo. Mas o que realmente suporta o esforço que tem na vela é a quantidade de fios que está lá dentro da membrana. E dentro desse processo, a nossa máquina ela aplica 14 fios por vez. Ou seja, toda a linha projetada recebe 14 fios. Isso dentro de uma vela, por exemplo, de uns 50 pés, como essa que a gente acompanhou aqui o processo, ela tem em torno de 10 km, 12 km de fios aplicados nessa vela. A gente lamina e produz a membrana em painéis e depois tem a forma de juntar esses painéis. A gente usa uma máquina de ultrassom com uma cola especial para essa finalidade, digamos assim. É uma cola especial porque ela não pode ficar dura ao longo do tempo e não pode soltar, né?
depois que a vela virou um triângulo, digamos assim, se juntou todos os painéis, tem toda a parte da laminação pronta, essa vela vai para o acabamento. Quando entram bolachas do top, testa, tape da valuma, ou seja, todo o acabamento da vela é feito depois dentro da veleria. São as máquinas grandes, essa que a gente tem enterradas no chão, onde a vela circula por dentro da veleria no chão. Muitos detalhes como curva de testa, como acabamentos, sistemas de tala, tudo isso envolve uns detalhes de acabamento que mesmo que a gente faça a vela mais bem feita, bem desenhada, se o acabamento não for bem feito, a vela não vai funcionar da maneira que ela tem que funcionar. Então, são mais alguns detalhes que, caso não sejam bem executados, não transformam a vela em um problema e não numa solução. A gente jamais vai largar uma vela no teu pé no trapiche. A gente sempre vai ter alguém para velejar contigo a primeira vez, ver como a vela ficou, ver se tudo deu certo, se tem algum reparo para ser feito, alguma adaptação. E mesmo depois disso, a gente ainda continua ajudando todos os comandantes para que a vela seja usada, tenha a melhor performance possível. Adversários, segurem a onda, hein? Conversinha vai chegar agora na raia de vela quanto? Nova. Nova. Valeu. E se liga aí que no próximo programa tem Mar Brasil News com as principais notícias que movimentaram o mês de setembro. E se você gostou de mais Mar Brasil, vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal e toca o sininho. Até o próximo! Marie Camille, um tapete e infinitas possibilidades.